Olá pessoal, agora vamos resolver a questão número 17 da apostila sobre regra de 3 simples. A questão é, 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Então, nós temos duas grandezas aí, que são os caminhões e os metros cúbicos de areia, certo? Então a questão me diz claramente que 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia e a pergunta é quantos caminhões, então vamos chamar de X, transportam 1.600 metros cúbicos de areia. Então, inicialmente nós temos que analisar se a questão é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Então, fazendo a seguinte pergunta, se eu aumentar a quantidade de areia, eu vou precisar aumentar a quantidade de caminhão para transportar ela, né? Logicamente a gente percebe que sim. Então, se eu aumento a quantidade de areia, eu também vou aumentar a quantidade de caminhões. E essa pergunta, pessoal, pode ser feita de um para o outro, de qualquer forma que essa pergunta for feita, ela tem que casar certinho. Por quê? Por exemplo, se eu perguntar, se eu aumento a quantidade de caminhões, certo? Eu vou aumentar a quantidade de areia transportada? Sim, se eu tenho mais caminhões transportando, eu vou ter mais areia sendo deslocada. Se eu diminuo a quantidade de caminhões, eu vou ter menos areia transportada, certo? De mesmo modo, se eu diminuo a quantidade de caminhões, eu posso diminuir a quantidade de areia transportada. E se eu diminuir a quantidade de areia transportada, eu também posso diminuir a quantidade de caminhões. Então, qualquer pergunta que for feita, a gente vai ver que quando uma sobe, que quando a grandeza aumenta, a outra também aumenta, e quando a grandeza diminui, a outra também diminui. Então, ela é diretamente proporcional. E a gente resolve ela multiplicando em x, certo? Uma dica é sempre multiplicar o x primeiro, que aí ele já fica do primeiro lado da igualdade e facilita na hora de resolução. Então, nós temos 200 vezes x, vamos ter 200x, igual 3 vezes 1.600 vai dar 4.800. 200 está multiplicando, passa dividindo, ou divide ambos os membros por 200, nós vamos ter 4.800 dividido por 200. Então, x vai ser igual a 24 caminhões. Ou seja, a quantidade de areia não aumentou 8 vezes, certo? Foi de 200 para 1.600, aumentou 8 vezes, 200 vezes 8, 1.600. A quantidade de caminhões também vai ter que aumentar 8 vezes, porque são proporcionais. Então, 8 vezes 3, 24 caminhões, certo? Então, bora para a próxima.